Sexta parte. Palavras em aço. Se Rashek falhar em desencaminhar Elendil, eu instruí o rapaz a assassiná-lo. 56. Como Vin consegue? Helen se perguntou. Ele mal conseguia enxergar 5 metros nas brumas. Árvores pareciam aparições ao redor dele, enquanto caminhava, seus galhos curvados à margem da estrada. A bruma quase parecia viva, movia-se, rodopiava e pairava no ar frio da noite. Ela arrebatava suas baforadas como se atraíssem um pedaço dele para elas. Ele estremeceu e continuou caminhando. A neve derretera em partes desiguais nos últimos dias, deixando montes em áreas sombreadas. A estrada do canal felizmente estava em grande parte limpa. Ele caminhava com uma bolsa sobre o ombro, carregando apenas o necessário. Por sugestão de Fantasma, eles venderam o cavalo em um vilarejo vários dias antes. Forçaram demais as criaturas nos últimos dias, e Fantasma estimou que tentar mantê-los alimentados e vivos durante a última parte da viagem ao Luthadel não valeria o esforço. Além disso, fosse lá o que estivesse para acontecer na cidade já teria ocorrido. Então Elendil caminhava sozinho na escuridão. Apesar da estranheza, ele manteve a palavra e viajou apenas à noite. Não apenas era o desejo de Ven, como o fantasma afirmava que a noite era mais segura. Poucos viajantes enfrentavam as brumas, portanto a maioria dos bandoleiros não se incomodava em observar as estradas à noite. Fantasma fazia a ronda adiante, seus sentidos aguçados permitindo que ele detectasse perigos antes que Ellen tropeçasse neles. Aliás, como isso funciona? Ellen se perguntou enquanto caminhava. Dizem que o estanho faz ver melhor, mas do que adianta poder ver a distância se as brumas simplesmente obscurecem tudo? Autores alegam que a alomancia pode ajudar de alguma forma a pessoa a ver além das brumas. Helen sempre quis saber como era. Claro, ele também queria saber como era sentir a força do Peltre ou lutar com Action. Os alomânticos eram incomuns, mesmo entre as grandes casas. Ainda assim, pelo jeito que Straffel tratava, Helen sempre se sentira culpada por não ter nascido um. Mas, no fim das contas, acabei virando um rei, mesmo sem alomancia. Ele pensou, sorrindo para si mesmo. Verdade, que perder o trono, mas embora tivessem conseguido tirar sua coroa, não poderiam privá-lo de suas conquistas. Ele havia provado que uma assembleia poderia funcionar. Protegeu os Ska, dando a eles direitos e um gosto da liberdade que eles nunca esqueceriam. Fizera mais que qualquer um esperava dele. Algo farfalhou nas brumas. Alan ficou paralisado, encarando a escuridão. Parecem folhas, ele pensou, nervoso. Algo se movendo entre elas? Ou apenas o vento soprando-as? Ele concluiu naquele momento que não havia nada mais enervante do que encarar a escuridão brumosa, vendo silhuetas em constante movimento. Uma parte dele preferia encarar um exército colos a ficar sozinho à noite numa floresta desconhecida. Ellen, alguém sussurrou. Ellen virou-se, levou a mão ao peito quando viu o fantasma se aproximar. Ele pensou em responder o garoto por espreitá-lo. Ele pensou em repreender o garoto por espreitá-lo, mas, bem, não havia nenhuma outra maneira de se aproximar no meio das brumas. Viu alguma coisa? O fantasma perguntou em voz baixa. Helen balançou a cabeça. Mas acho que ouvi alguma coisa. O fantasma assentiu. Em seguida, partiu para dentro das brumas novamente. Helen ficou ali, sem saber se deveria continuar ou apenas aguardar. Não precisou ponderar muito. Fantasma voltou alguns momentos depois. Nada com que se preocupar, Fantasma falou. Apenas um espectro das brumas. O quê? Ellen perguntou. Espectro das brumas, Fantasma repetiu. Você sabe, coisas grandes e gelatinosas, parentes dos Kandras. Não me diga que nunca leu sobre eles. Li, Ellen falou, examinando a escuridão com nervosismo. Mas nunca pensei em estar no meio das brumas com um deles. Fantasma deu de ombros. Provável que esteja seguindo nosso cheiro, esperando que deixemos algum resto para ele comer. Em geral, essas coisas são inofensivas. Em geral? Ellen questionou. É provável que você saiba mais sobre eles do que eu. Olhe, não voltei para cá para conversar sobre coisas que comem lixo. Tem algumas luzes lá adiante. Vilarejo? Ellen perguntou, pensando, quando eles passaram neste caminho antes. Fantasma sacudiu a cabeça. Parecem fogueiras de sentinelas. Um exército? Talvez. Estou pensando se você deveria ficar um pouco para trás. Talvez fosse desagradável se você passasse por um posto de batedores. Concordo, Helen falou. Fantasma assentiu. Em seguida desapareceu nas brumas.
E Ellen ficou de novo sozinha na escuridão. Ele estremeceu, apertando a capa junto ao corpo, e encarou as brumas na direção da qual ouviu o espectro das brumas. Sim, ele lera sobre eles, sabia que eram supostamente inofensivos, mas o pensamento de algo espreitando lá adiante, seu esqueleto feito de partes aleatórias de ossos, observando-o. Não se concentre nisso, Helen disse a si mesma. Em vez disso, voltou sua atenção nas brumas. Vênus estava certo sobre uma coisa, no mínimo. Estavam se demorando cada vez mais, apesar do nascer do sol. Em algumas manhãs, ficavam por uma hora inteira depois de o sol se erguer. Ele podia facilmente imaginar o desastre que poderia ocorrer caso as brumas permanecessem o dia todo. Lavouras morreriam, animais passariam fome e a civilização entraria em colapso. Seriam mesmo as profundezas algo tão simples? As impressões de Alan sobre as profundezas eram baseadas numa tradição de estudiosos. Alguns autores negavam aquilo tudo com uma lenda, um rumor usado pelos obrigadores para aumentar sua aura de divindade. A maioria aceitava a definição histórica das profundezas, um monstro sombrio que havia sido eliminado pelo Senhor Soberano. E ainda assim, pensar nelas como a bruma fazia sentido. Como uma única fera, por mais poderosa que fosse, poderia ameaçar uma terra inteira. As brumas, entretanto, podiam ser destrutivas, matar plantas, talvez até pessoas, como César sugeriu. Ele a encarou, revoluteando ao redor dele, brincalhona, enganadora. Sim, podia vê-la como as profundezas, sua reputação, mais assustadora que um monstro, mais perigoso que um exército, era merecida. De fato, observando-a como ele estava, conseguia vê-la tentando pregar peças em sua mente. Por exemplo, um monte de bruma diretamente à sua frente parecia formar imagens. Ellen sorriu quando sua mente identificou as imagens nas brumas. Uma quase parecia uma pessoa em pé diante dele. A pessoa avançou. Ellen teve um sobressalto, dando um pequeno passo para trás, seus pés estalando num pedaço de neve encrustada de gelo. Não seja estúpido, ele disse a si mesmo. Sua mente está pregando peças em você. Não há nada. A forma nas brumas deu outro passo adiante. Era indistinta, quase sem silhueta, mas parecia real. Movimentos aleatórios das brumas delineavam seu rosto, corpo, pernas. Senhor soberano, Helen gritou, saltando para trás. A coisa continuava a observá-lo. Estou ficando louco, ele pensou, suas mãos começando a tremer. A figura brumosa parou a alguns metros diante dele. Em seguida, ergueu o braço direito e apontou norte, para longe de Lutadão. Ellen franziu a testa, olhando na direção que a figura tinha apontado. Não havia nada além de mais brumas vazias. Ele se virou de volta para a aparição, mas ela estava em pé, silenciosa, com o braço erguido. Vin falou dessa coisa, ele lembrou, reprimindo o medo. Ela tentou me contar a respeito, e eu pensei que ela estava inventando. Ela estava certa, como também no fato de as brumas estarem avançando no dia, e a possibilidade de as brumas serem as profundezas. Ele estava começando a se perguntar qual deles era o erudito. A figura da bruma continuava a apontar. O que? Ellen perguntou, sua voz soando assustadora no ar silente. A coisa avançou, com o braço ainda erguido. Ellen pousou inutilmente a mão na espada, mas aguentou firme. Diga o que quer de mim, ele disse, autoritário. A coisa apontou outra vez. Ela inclinou a cabeça. De certo, ela não parecia ameaçadora. Na verdade, ele teve uma sensação atípica de paz vindo dela. Alomancia? Ele pensou. Ela está puxando minhas emoções. Ellen? A voz de fantasma vagueou para fora das brumas. A figura de repente se dissolveu, sua forma derretendo em meias brumas. O fantasma aproximou-se, seu rosto obscuro e sombreado pela noite. Ellen, o que você estava dizendo? Ellen tirou a mão da espada, impertigando-se. Ele encarou as brumas, ainda não plenamente convencido de que não estava vendo coisas. Nada, ele falou. O fantasma olhou atrás de onde viera. Você deveria dar uma olhada nisso. O exército? Ellen perguntou, franzindo o senho. O fantasma sacudiu a cabeça. Não. Os refugiados. Os guardadores estão mortos, milord. O velho disse, sentando-se diante de Ellen. Ele não tinha uma tenda, apenas um cobertor estirado entre várias estacas. Mortos ou capturados. Outro homem trouxe a Ellen numa caneca com um chá morno. Seu comportamento era servil. Os dois vestiam túnicas de mordomo, e embora seus olhos indicassem exaustão, seus trajes e mãos estavam limpos. Antigos hábitos, Ellen pensou, agradecendo com um aceno de cabeça e bebericando o chá.
O povo de Terris pode ter se declarado independente, mas 1000 anos de servidão não podem ser apagados com tanta facilidade. O acampamento era um lugar estranho. O fantasma disse que havia contado quase 1000 pessoas nele. Um pesadelo de número para se cuidar, alimentar e organizar no inverno. Muitos eram idosos, e os homens eram, em sua maioria, mordomos, eunucos criados para o serviço refinado sem experiência em caça. Diga-me o que aconteceu, Ellen pediu. O mordomo idoso assentiu com sua cabeça trêmula. Ele não parecia especialmente frágil. De fato, tinha aquele mesmo ar de dignidade controlada que a maioria dos mordomos exibia, mas seu corpo tinha um tremor lento, crônico. O sínodo revelou-se, milord, assim que o império caiu. Ele aceitou também uma caneca de chá, mas Ellen percebeu que estava apenas pela metade. Uma precaução sábia, pois o tremor do velho mordomo quase derramou o conteúdo. Eles se tornaram nossos governantes. Talvez não tenha sido sábio eles se revelarem tão cedo. Nem todos os terrisanos eram feroquemistas, de fato. Poucos eram. Os guardadores, pessoas como Caesar e Tindul, foram forçados a se esconder durante muito tempo por causa do Senhor Soberano. Sua paranoia de que as linhagens feroquímicas e alomânticas poderiam se mesclar, produzindo assim uma pessoa com seus poderes, o levou a tentar destruir todos os feroquemistas. Eu conheci guardadores, amigo, Ellen disse com suavidade. Acho difícil acreditar que poderiam ser derrotados com facilidade. Quem fez isso? Inquisidores de aço, milord, o velho respondeu. Ellen estremeceu. Então era lá que eles estavam. Havia dezenas deles, milord, o velho continuou. Atacaram Tethindwen com um exército de monstros colos. Mas isso foi apenas uma distração, creio eu. Seu objetivo real era o Synod e seus próprios guardadores, enquanto o nosso exército, do jeito que podia, combatia as feras. Os inquisidores atacaram os guardadores. Senhor soberano, ela pensou com o estômago revirado. Então, o que faremos com o livro que Caesar nos pediu para entregar ao Synod? Entregaremos a estes homens ou manteremos conosco? Eles levaram os corpos com eles, milord, o senhor falou. Terris está em ruínas, e é por isso que estamos rumando para o sul. Você disse que conhece o rei Venture? Eu o conheci, Ellen respondeu. Ele governa Luthadel, de onde venho. Acha que ele nos abrigará? O velho perguntou. Já não temos mais muita esperança. Tethindwen era a capital de Terris, mas não era grande. Somos poucos hoje em dia. O senhor soberano cuidou disso. Eu não sei se Luthadel poderá ajudá-lo, amigo. Podemos servir bem, o velho prometeu. Tínhamos orgulho de nos declarar livres, creio eu. Lutamos para sobreviver mesmo antes de os inquisidores atacarem. Talvez eles nos tenham feito um favor ao nos expulsar. Ellen sacudiu a cabeça. Os colos atacaram Luthadel há mais ou menos uma semana, ele disse, em voz baixa. Eu mesmo sou um refugiado, mestre mordomo. Pelo que sei, a cidade caiu. O homem ficou em silêncio. Ah, entendo, ele disse, por fim. Sinto muito, Ellen falou. Estou voltando para ver o que aconteceu. Diga-me. Estou viajando por este caminho não faz muito tempo. Como eu não vi vocês na minha jornada para o norte? Não viemos pela rota do canal, milord, o velho disse. Atravessamos o país direto para baixo, para que pudéssemos reunir suprimentos em Suringas. Você não teve mais notícias sobre os acontecimentos em Luthadel, então? Havia uma guardadora mestra residindo lá. Esperamos talvez conseguir aconselhamento com ela. Lady Tindul? Ellen perguntou. O senhor pareceu interessado. Sim, você a conhece? Ela participava da corte do rei, Ellen respondeu. A guardadora Tindul poderia ser considerada nossa líder agora, creio eu. O senhor disse. Não sabemos ao certo quantos guardadores viajantes existem, mas ela é o único membro conhecido por Synod, que estava fora da cidade quando fomos atacados. Ela ainda estava em Luthadel quando parti, Ellen comentou. Então, talvez ainda esteja, o senhor disse. É o que podemos esperar, creio eu. Obrigado, viajante, por suas informações. Por favor, fique à vontade em nosso acampamento. Ellen assentiu com a cabeça, erguendo-se. Fantasma estava a uma curta distância, nas brumas, perto de algumas árvores.
Ellen juntou-se a ele. As pessoas mantinham grandes fogueiras queimando à noite, como se para desafiar as brumas. A luz servia bem para dissipar o poder das brumas. E ainda assim, a luz parecia acentuá-las também, criando sombras tridimensionais que confundiam os olhos. Fantasma recostava-se num tronco de árvore retorcido, olhando ao redor para coisas que Ellen não conseguia ver. Ellen, no entanto, conseguia ouvir um pouco do que o fantasma devia estar examinando. Crianças chorando, homens tossindo, gado caminhando. Não parece bom, não é? Ellen perguntou, baixinho. O fantasma sacudiu a cabeça. Queria que eles apagassem todas essas fogueiras, ele murmurou. As luzes machucam meus olhos. Ellen olhou para o lado. Elas não são tão claras. Fantasma de ombros. Apenas desperdiçam madeira. Perdoe. Perdoe-os pelo desconforto por hora. Eles terão muito pouco nas semanas vindouras. Ellen fez uma pausa olhando para um esquadrão de soldados terrianos que passava. Um grupo de homens que eram obviamente mordomos. Sua postura era excelente e caminhavam com graça suave, mas Ellen duvidava que saberiam como usar qualquer arma que não fosse uma faca de cozinha. Não, não há exército em Terrace para ajudar meu povo. Você mandou o Ven de volta para reunir nossos soldados, Fantasma disse, em voz baixa. Buscá-los para nos encontrar. Talvez refugiar-se em Terrace. Eu sei, Ellen confirmou. Mas não podemos nos reunir em Terrace, Fantasma falou. Não com os inquisidores lá em cima. Eu sei, Ellen repetiu. Fantasma ficou em silêncio por um momento. O mundo todo está se despedaçando, El. Ele disse, por fim. Terrace, Luthadel. Luthadel não foi destruída, Ellen falou, olhando com rispidez para o fantasma. Os colos. Vin deve ter descoberto uma maneira de impedi-los, Ellen falou. Pelo que sabemos, ela já encontrou o poder do Poço da Ascensão. Precisamos continuar. Podemos e iremos reconstruir o que foi perdido. Então, vamos nos preocupar em ajudar Terrace. Fantasma parou. Em seguida, assentiu com a cabeça e sorriu. Ellen ficou surpresa em ver como suas palavras confiantes pareceram apaziguar as preocupações do garoto. Fantasma recostou-se, observando a caneca ainda fumegante de Ellen, e Ellen a entregou com um murmúrio de que não gostava de chá de raiz coração. Fantasma bebeu com alegria. No entanto, Ellen achou as informações mais perturbadoras do que quis admitir. As profundezas estão voltando, fantasmas nas brumas, e os inquisidores conquistando o domínio de Terrace. O que mais eu não fiquei sabendo? É uma esperança distante. Ellen sobreviveu a assassinos, guerras e catástrofes, e ainda assim espero que nas montanhas gélidas de Terrace ele possa finalmente ser exposto. Espero um milagre. 57. Olhe, todos sabemos o que precisamos fazer, Seth disse, batendo na mesa. Trouxemos nossos exércitos para cá, prontos e dispostos a lutar. Agora vamos reconquistar meu maldito domínio. A Imperatriz não nos deu ordem para fazer isso, Generally disse, bebericando seu chá, totalmente impassível frente à falta de decoro de Seth. Eu, pessoalmente, acho que deveríamos esperar, ao menos até o Imperador voltar. Penrod, o mais velho dos homens na sala, tinha tato o bastante para parecer solidário. Entendo que o senhor esteja preocupado com seu povo, Lord Seth, mas não tivemos nenhuma semana para reconstruir Luthadel. É cedo demais para nos preocuparmos com a expansão de nossa influência. Não podemos, de forma alguma, autorizar essas preparações. Ah, sai pra lá, Penrod, Seth retrucou, ríspido. Você não está no comando. Todos os três voltaram-se para Sazed. Ele se sentia muito estranho sentado à cabeceira da mesa na câmara de conferência da Fortaleza Venture. Ajudantes e auxiliares, inclusive alguns dos burocratas de Doxon, estavam na sala pouco mobiliada, mas apenas os três governantes, agora reis, sob o governo imperial de Ellen, estavam com Sazed na mesa. Acredito que não devemos ser apressados, Lord Seth, Sazed recomendou. Não é pressa, Seth falou, batendo na mesa de novo. Quero apenas enviar batedores e receber relatórios de espiões, para que possamos ter as informações que precisamos quando invadirmos. Se invadirmos, Generally retrucou. Se o Imperador decidir reaver a cidade de Phaedrex, isso não acontecerá antes do verão, na melhor das hipóteses. Temos preocupações mais urgentes. Meus exércitos estão longe do domínio do norte há muito tempo. É preciso, na teoria política, que
É básico na teoria política que deveríamos estabilizar o que temos antes de nos movermos para um novo território. Bah! Seth falou, acenando a mão indiferente. O senhor pode enviar seus batedores, Lord Seth, Caesar informou, mas devem apenas coletar informações. Não deve se envolver em ataques, não importa o quanto seja tentadora a oportunidade. Seth sacudiu a cabeça de rosto barbado. É por isso que eu nunca me interessei em participar de jogos políticos com o resto do Império Final. Nada acontece porque todo mundo está ocupado armando esquemas. Há muito a ser dito em prol da sutileza, Lord Seth, Penrod falou. A paciência traz um prêmio maior. Prêmio maior? Seth perguntou. O que o domínio central ganhou em esperar? Vocês esperaram até o momento em que sua cidade caiu. Se não fossem aqueles que tinham uma nascida das brumas? Melhor? Melhor nascida das brumas, milord? Caesar perguntou em voz baixa. O senhor não viu como ela comandou os colos? Não a viu saltar pelo ar como uma flecha em voo? Lady Ven não é simplesmente uma nascida das brumas melhor. O grupo ficou em silêncio. Tenho que mantê-los concentrados nela. Caesar pensou, sem a liderança de Ven, sem a ameaça do seu poder, essa coalização vai se dissolver num piscar de olhos. Ele se sentia inadequado, não conseguia manter os homens concentrados no tema e não conseguia fazer muito para ajudá-los com seus vários problemas. Conseguia apenas lembrá-los a todo momento sobre o poder de Ven. O problema era que ele não queria de verdade fazê-lo. Sentia algo muito estranho em si. Sentimentos que, em geral, não tinha. Despreocupação. Apatia. Porque nada do que esses homens falavam importava. Porque nada importava agora que Tyndall estava morta. Ele cerrou os dentes, tentando forçar a concentração. Muito bem, Seth falou, agitando a mão. Vou enviar batedores. Aquela comida já chegou de Urto January. O nobre mais jovem ficou desconfortável. Nós talvez tenhamos problemas com isso, milord. Parece que um elemento insalubre esteve incitando rebeliões na cidade. Não me surpreende que queiram mandar soldados de volta ao domínio do norte, Seth acusou. Você está planejando reconquistar seu reino e deixar o meu apodrecer. Urtou fica muito mais perto que a sua capital, Seth. Generally retrucou, voltando-se para o seu chá. Simplesmente faz sentido me estabelecer lá antes de voltarmos nossa atenção para o ocidente. Deixemos a Imperatriz tomar essa decisão, Penrod falou. Ele gostava de agir como mediador, e ao fazê-lo colocava-se acima dos problemas. Em suma, ele assumiu o controle ao se colocar entre os outros dois. Não muito diferente do que Alan tentou fazer, Caesar pensou, com nossos exércitos. O garoto tinha mais noção de estratégia política do que Tyndall lhe dera crédito. Eu não deveria pensar nela, ele disse a si mesmo, fechando os olhos. Ainda assim, era difícil não fazê-lo. Tudo o que Caesar fazia, tudo o que pensava, parecia errado, porque ela se fora. As luzes pareciam mais fracas. Era mais difícil ter motivação. Descobriu que tinha problemas até mesmo em querer prestar atenção nos reis, quanto mais em lhes dar alguma orientação. Era tolice, ele sabia. Havia quanto tempo que Tyndall voltara à sua vida? Apenas alguns meses. No passado, ele se resignara com o fato de que nunca seria amado, de forma geral, e que certamente nunca teria o amor dela. Não apenas lhe faltava virilidade, mas ele era rebelde e dissidente, um homem bem distante da ortodoxia de Terrace. Certamente, com seu amor por ele foram Certamente seu amor por ele foi um milagre. Ainda assim, a quem ele agradeceria por aquela bênção e a quem amaldiçoaria por roubá-la. Ele conhecia centenas de deuses, odiaria a todos, se achasse que isso o aliviaria de alguma forma. Por amor à sua sanidade, obrigou-se a se distrair com os reis novamente. Ouçam, Penrod estava falando, inclinando seus braços sobre a mesa. Acho que estamos examinando a questão pelo viés errado, senhores. Não deveríamos estar brigando, deveríamos estar felizes. Estamos numa posição muito singular. Desde a época em que o império do Senhor Soberano caiu, dúzias, a talvez centenas de homens tentaram estabelecer-se como reis de diversas formas. No entanto, a única coisa que compartilhavam era a falta de estabilidade. Bem, parece que seremos forçados a trabalhar juntos. Estou começando a ver isso sob uma luz favorável. Prestarei minha lealdade ao casal Venture. Até mesmo viverei com as visões de governo excêntricas de Alan Venture, se isso significar que ainda estarei no poder daqui a 10 anos. Seth coçou a barba por um momento, em seguida assentiu. Você tem razão, Penrod. Talvez seja a primeira coisa boa que ouvi de você.
Mas não podemos continuar tentando supor que sabemos o que devemos fazer, Jenner lhe falou. Precisamos de um direcionamento. Desconfio que sobreviver os próximos 10 anos dependerá muito de não terminar morto na ponta da faca daquela cidade das brumas. Isso mesmo, Penrod falou, meneando um pouco a cabeça. Mestre Terrizano, quando podemos esperar que a Imperatriz assuma o comando de novo? Novamente, os 3 pares de olhos voltaram-se a Caesar. Na verdade, não me importa, Caesar pensou, e em seguida sentiu-se culpado. Viena era sua amiga, ele se importava, mesmo se fosse difícil se importar com qualquer coisa. Ele baixou os olhos, envergonhado. Lady Viena está sofrendo muito com os efeitos de um recurso de Peltre extenso, ele falou. Ela exigiu muito de si, no último ano. E terminou atravessando o domínio central até chegar a Luthadel. Precisa muito descansar. Acredito que devemos deixá-lo em paz por mais tempo. Os outros assentiram e voltaram à discussão. A mente de Caesar, no entanto, voltara-se para Ven. Ele entendia sua dor e estava começando a ficar preocupado. Um recurso de Peltre drenava o corpo e ele desconfiava que ela se forçara demais, ficando acordada com o metal por meses, ficando acordada com o metal por meses. Quando um guardador armazenava prontidão, dormia como se estivesse em coma por algum tempo. Podia apenas esperar que os efeitos desse terrível recurso de Peltre fossem iguais, pois Ven não acordara uma única vez desde sua volta. Uma semana antes. Talvez acordasse em breve, como um guardador que saía do sono. Talvez demorasse mais tempo. Seu exército Colos esperava fora da cidade, aparentemente controlado, embora ela estivesse inconsciente. Mas por quanto tempo? O recurso de Peltre podia matar se a pessoa forçasse demais o corpo. O que aconteceria à cidade se ela nunca mais acordasse? As cinzas caíam. Muitas cinzas nos últimos tempos, Helen pensou enquanto ele e Fantasma saíram da floresta e olharam a planície de Luthadel. Olha, Fantasma murmurou, apontando. Os portões da cidade estão derrubados. Helen franziu o senho, mas os colos estão acampados fora da cidade. De fato, o acampamento do exército de Strath também estava lá, bem onde estivera antes. Grupos de trabalho, o fantasma disse, cobrindo os olhos, ultrassensíveis de alomântico para protegê-los da luz do sol. Parece que estão enterrando corpos fora da cidade. O franzir de senho de Ellen ficou ainda mais profundo. Vin, o que aconteceu com ela? Está bem? Ele e o fantasma atravessaram pelo interior, seguindo a dica dos 3 anos para garantir que não seriam descobertos por patrulhas da cidade. Na verdade, naquele dia, haviam quebrado o padrão viajando um pouco durante o dia para que pudessem chegar a Luthadel antes do início da noite. As brumas logo viriam, e Ellen estava fatigado por ter acordado cedo e caminhado tanto tempo. Mais que isso, estava cansado de não saber o que acontecera com Luthadel. Consegue ver quais bandeiras estão presas sobre os portões? Ele perguntou. Fantasma fez uma pausa, aparentemente queimando metais. As suas, ele disse, finalmente, com surpresa. Ellen sorriu. Bem, ou conseguiram salvar a cidade de alguma forma, ou é uma armadilha muito elaborada para me capturar. Vamos, ele falou, apontando para uma fila de refugiados que voltava para a cidade. Provavelmente, aqueles que haviam fugido antes, voltando pela comida agora que o perigo havia passado. Vamos nos misturar a eles e entrar. Caesar suspirou, fechando a porta dos aposentos. Os reis haviam terminado com as discussões do dia. De fato, começavam a se entender bem, considerando o fato de que todos estavam tentando conquistar um ao outro poucas semanas antes. No entanto, Caesar sabia que não poderia receber o crédito por sua recente amabilidade. Tinha outras preocupações. Vi muitos morrerem nos meus dias, ele pensou. Caminhando pelo quarto, Kelsier, Jadenwill, Crenda, pessoas que eu respeitava. Nunca imaginei o que havia acontecido com seus espíritos. Ele acendeu a vela na mesa, a luz frágil, iluminando algumas páginas espalhadas. Uma pilha de estranhos pregos de metal tirados dos corpos de colos e um manuscrito. Caesar sentou-se na mesa, todos resvalando nas páginas, lembrando os dias passados entre estudos com Tyndall. Talvez seja por isso que Ven me colocou no comando, ele pensou. Sabia que eu precisava de algo que tirasse minha mente de Tyndall. E ainda assim, ele descobria cada vez mais que não queria tirar seus pensamentos dela. O que era mais poderoso, a dor da lembrança ou a dor do esquecimento? Ele era um guardador. O trabalho de sua vida era lembrar. Esquecer, mesmo em nome da paz de espírito, não era algo que o atraía.
Ele folheou o manuscrito, sorrindo com ternura na câmara escura. Enviara uma versão reescrita, limpa, com Vin e Ellen para o norte. Contudo, aquele era o original. O manuscrito, escrevinhado freneticamente, quase em desespero, feito por dois estudiosos assustados. Quando seus dedos folhearam as páginas, a luz tremeluzente da vela revelou a escrita firme e bela de Tyndall. Ela se mesclava facilmente com os parágrafos escritos pela mão mais reservada de Caesar. Às vezes, uma página alternava entre seus diversos manuscritos uma dúzia de vezes. Ele não percebeu que estava chorando até piscar, deixando cair uma lágrima que atingiu a página. Ele baixou os olhos, assustado, quando a gota causou um redemoinho na tinta. E agora, Tyndall, ele sussurrou, por que fizemos isso? Você nunca acreditou no herói das eras, e eu nunca acreditei em nada ao que parece. Qual o motivo para tudo isso? Ele ergueu a mão e limpou a lágrima com sua manga, preservando a página o melhor que pôde. Apesar do seu cansaço, começou a ler, selecionando um parágrafo aleatório. Ele lia para recordar, para pensar nos dias em que não se preocupava com o porquê de seus estudos. Simplesmente ficava contente em fazer o que mais gostava, com a pessoa que ele mais amara. Reunimos tudo o que pudemos encontrar sobre o herói das eras e as profundezas. Ele pensou, lendo, mas muito disso parece contraditório. Ele abriu uma seção específica, uma que Tyndall insistira para que incluíssem. Continha as autocontradições mais flagrantes, conforme declarado por Tyndall. Ele as leu, lhes dando a justa consideração pela primeira vez. Essa era Tyndall, a estudiosa, uma cética cautelosa. Ele correu o dedo pelas passagens, lendo seus escritos. O herói das eras será de estatura alta, um homem que não pode ser ignorado pelos outros. O poder não pode ser tomado. Vinha em outra. Disso temos certeza. Deve ser mantido, mas não usado. Deve ser liberado. Deve ser libertado. Tendo achou aquelas contradições tolas, pois outras sessões descreviam o herói usando o poder para derrotar as profundezas. Todos os homens são egoístas. Estava escrito em outra passagem: o herói é um homem que pode enxergar as necessidades de todos além de seu desejo. Se todos os homens são egoístas, Tyndall perguntou, então como o herói pode ser altruísta, como é dito em outras páginas? E de fato, como se pode esperar que um homem humilde conquiste o mundo? Caesar balançou a cabeça, sorrindo. Às vezes suas objeções tinham sido muito bem concebidas, mas outras vezes ela apenas discutia para oferecer outra opinião. Não importava o quanto precisasse se desdobrar. Ele correu os dedos pela página de novo, mas parou no primeiro parágrafo. De alta estatura, ele dizia. Aquilo não se referia a Ven. Não tinha vindo da cópia, mas de outro livro. Tendo-o havia incluído porque a cópia, por fricção, a fonte mais confiável, dizia que ele era baixo. Caesar folheou o livro em busca da passagem com uma transição completa do testemunho da placa de ferro de Guam. A autora de Island me impressionou na primeira vez que o vi. Era um homem que tinha estatura baixa, mas que parecia ultrapassar os outros, um homem que exigia respeito. Caesar franziu o senho. Antes ele argumentara que não havia contradição, pois uma passagem poderia ser interpretada como uma referência à presença ou ao caráter do herói, em vez de apenas à sua altura. Agora, no entanto, Caesar fez uma pausa, realmente enxergando as objeções de Tyndall pela primeira vez, e algo lhe pareceu errado. Olhou de volta para o livro, examinando o conteúdo da página. Havia um lugar para mim na tradição da antecipação, ele leu. Achei que eu fosse a primeira testemunha sagrada. O profeta vaticinado para descobrir o herói das eras, renunciar a Island e, na época, teria sido renunciar à minha nova posição, à minha aceitação pelos outros. O franzir de senho de Caesar aprofundou-se. Ele seguiu o parágrafo. Lá fora estava escurecendo e alguns vestígios de bruma rodopiavam ao redor das folhas da janela, entrando no quarto antes de desaparecerem. Primeira testemunha sagrada, ele leu de novo. Como eu deixei passar? É o nome que as pessoas usaram para me chamar, lá nos portões. Eu não o reconheci. Caesar! Caesar teve um sobressalto, quase derrubando seu livro no chão quando se virou. Ven estava atrás dele, uma sombra escura na sala mal iluminada. Lady Ven está de pé. Não devia ter me deixado dormir tanto, ela falou. Tentamos acordá-la, ele disse com suavidade. Você estava em coma. Ela fez uma pausa. Talvez tenha sido melhor, Lady Ven. Caesar continuou. A luta terminou. Talvez tenha sido melhor, Lady Ven. Caesar continuou. A luta terminou, e você exigiu demais de você mesma nos últimos meses. É bom descansar um pouco, agora que acabou.
Ela avançou, sacudindo a cabeça, e Sazed conseguiu ver que ela parecia exausta, apesar dos dias de descanso. Não, Sazed, ela disse, não acabou ainda, nem de longe. Como assim? Sazed perguntou, sua preocupação crescendo. Ainda posso sentir na minha cabeça, Vin falou, erguendo a mão para a testa. Está aqui, na cidade. O Poço da Ascensão? Sazed questionou. Mas Lady Vin, eu menti sobre ele. Na verdade, peço desculpas, mas nem sei se tal coisa existe mesmo. Acredita que sou a heroína das eras? Sazed desviou o olhar. Alguns dias atrás, no campo lá fora da cidade, tive certeza, mas nos últimos tempos, não sei mais em que acreditar. As profecias e histórias são um amontoado de contradições. Não se trata de profecias, Vin falou, caminhando até a mesa dele e olhando para os livros, para o livro. Trata-se do que precisa ser feito. Posso sentir, me puxando. Ele olhou para a janela fechada, com as brumas girando nas beiradas. Em seguida caminhou até ela e abriu com tudo as folhas, deixando entrar o ar frio do inverno. Ben fechou os olhos e deixou as brumas a cobrirem. Vestia apenas uma camisa simples e calças. Eu as explorei uma vez, Sazed, ela disse. Sabia? Eu te contei? Quando eu lutei contra o Senhor Soberano, eu extraí força das brumas. Foi assim que o derrotei. Caesar estremeceu, não apenas pelo frio, pelo tom de sua voz e o som de suas palavras. Lady Vin, ele disse, mas não sabia como continuar. Explorar as brumas? O que ela queria dizer? O poço está aqui, ela repetiu, olhando pela janela, as brumas girando para dentro do quarto. Não pode ser, Lady Vin, Caesar falou. Todos os relatos estão de acordo. O poço da Ascensão foi encontrado nas montanhas de Terrace. Vin balançou a cabeça. Ele mudou o mundo, Caesar. Ele fez uma pausa, franzindo o senho. Como? O Senhor Soberano, ela sussurrou. Ele criou as montanhas de cinzas. Os relatos dizem que ele criou os vastos desertos ao redor do Império, que rompeu a terra para preservá-la. Por que deveríamos concluir que as coisas continuam iguais ao que eram quando ele escalou até as minas? Ele criou as montanhas, por que não poderia tê-las aplainado? Caesar sentiu um calafrio. É o que eu faria, Ven falou. Se eu soubesse que o poder voltaria, se eu quisesse preservá-lo, eu esconderia o poço. Eu deixaria que as lendas continuassem falando sobre montanhas a norte. Em seguida, eu construiria minha cidade ao redor do poço para que pudesse ficar de olho nele. Ela se virou, olhando para ele. Está aqui. O poder está esperando. Caesar abriu a boca para contestar, mas não conseguiu descobrir nada. Não tinha fé. Quem era ele para argumentar sobre essas coisas? Quando ele se calou, ouviu vozes lá embaixo, lá fora. Vozes, ele pensou, à noite, nas brumas. Curioso, ele tentou ouvir o que estava sendo dito, mas estavam longe demais. Ele estendeu o braço até a bolsa ao lado da mesa. A maioria das suas mentes de metal estava vazia. Ele usava apenas sua mente de cobre com seus estoques de conhecimento antigo. Dentro da bolsa, ele encontrou uma bolsinha. Nela estavam os 10 anéis que havia preparado para o cerco, mas nunca usaram. Ele a abriu, tirou um dos 10, em seguida voltou com a bolsa em seu cinto. Com este anel, uma mente de estanho, ele conseguiu acionar a audição. As palavras abaixo ficaram nítidas para ele. O rei voltou! O rei voltou! Vin saltou, janela fora. Também não entendo como ela faz isso, Ham falou, caminhando com um braço numa tipóia. Ellen andou pelas ruas da cidade. As pessoas o seguiam, falando em tons entusiasmados. A multidão ficava cada vez maior ao passo que as pessoas ouviam que Ellen havia retornado. Inseguro, o fantasma os encarava, mas parecia estar gostando da atenção. Eu estava apagado na última parte da batalha, Ham estava dizendo. Apenas o Peltry me manteve vivo. Os colos massacraram minha equipe, romperam as muralhas da fortaleza que eu estava defendendo. Eu saí e encontrei Caesar, mas minha mente estava ficando confusa naquele momento. Lembro-me de cair inconsciente do lado de fora da fortaleza Hastings quando eu acordei. Vin já havia retomado a cidade. Eles pararam. Vin estava diante deles na rua da cidade, silenciosa, sombria, nas brumas. Quase parecia o espírito que Ellen vira antes. Vin! Ele perguntou, no ar obscuro. Ellen, ela disse, avançando para os braços dele, e o ar de mistério desapareceu. Ela estremeceu quando o abraçou. Desculpe. Eu acho que fiz algo ruim. Hein? Ele falou. O quê? Eu nomeei você imperador. Ellen sorriu. Eu percebi, e aceito. Depois de tudo o que fez para garantir que o povo tivesse escolha?
Ellen sacudiu a cabeça. Começou a pensar que minhas opiniões eram simplistas, honradas, mas incompletas. Vamos lidar com isso. Estou feliz em ver que minha cidade ainda está em pé. Vin sorriu. Parecia cansada. Vin? Ele perguntou. Você ainda está usando o recurso de Peltre? Não, ela disse. É outra coisa. Ela olhou para o lado com o rosto pensativo, como se decidisse algo. Venha, ela disse. Ceized observava pela janela, uma segunda mente de estanho aguçando sua visão. Era mesmo Ellen lá embaixo. Ceized sorriu, um dos pesos de sua alma removido. Ele se virou com a intenção de sair e encontrar o rei. E então viu algo voar no chão diante dele, um pedaço de papel. Ele se ajoelhou para pegá-lo, percebendo sua letra nele. Suas pontas estavam serrilhadas como se tivessem sido cortadas. Ele franziu o senho, caminhou até sua mesa, abriu o livro na página da narrativa de Quam. Um pedaço faltava, o mesmo pedaço de antes, aquele que havia sido retirado naquele momento com Tindwell. Ele quase havia esquecido a estranha ocorrência com as páginas todas sem a mesma frase. Ele reescreveu a página a partir da sua mente de metal, depois de eles encontrarem as páginas rasgadas. Agora, o mesmo pedaço foi arrancado, a última frase. Apenas para ter certeza, ele a colocou ao lado do livro. Encaixava-se perfeitamente. Elendil não pode chegar ao posto da ascensão, lia-se nele. Ele não pode tomar o poder para si. Eram as palavras exatas que Ceized tinha em sua memória, as palavras exatas da cópia de fricção. Por que Quam teria se preocupado com isso? Ele pensou, sentando-se. Ele disse que conhecia Elendil melhor que qualquer um. De fato, disse em várias ocasiões que Elendil era um homem honrado. Por que Quam estava tão preocupado com que Elendil tomasse o poder para si? Vin caminhou através das brumas. Helen, Ham e Fantasma seguiram-na. A multidão havia se dispersado por ordem de Ellen, embora alguns soldados tivessem ficado por perto para protegê-lo. Vin continuava sentindo as pulsações, as batidas, o poder que sacudiu sua alma. Por que os outros não conseguiam senti-las? Vin, onde estamos indo? Ellen perguntou. Craddock Shaw, ela falou suavemente. Mas por quê? Ela apenas balançou a cabeça. Agora sabia a verdade. O poço estava na cidade. Com a força cada vez maior das pulsações, talvez ela tivesse presumido que a direção seria difícil de discernir. Mas não era assim, de forma alguma. Agora que estavam altas e cheias, ela descobriu ser ainda mais fácil. Ellen olhou para os outros, e ela conseguiu sentir sua preocupação. Lá em cima, Craddock Shaw assomava na noite. Pináculos, como estacas gigantescas, brotavam do chão, sem um padrão certo, apontando para as estrelas, como se as acusassem de algo. Vin, Ellen disse, as brumas estão agindo, de forma estranha. Eu sei, ela comentou. Estão me guiando. Não, na verdade, parecem estar se afastando de você. Vin balançou a cabeça. Isso parecia certo. Como ela podia explicar? Juntos entraram nas ruínas do Palácio do Senhor Soberano. O poço estava aqui, desde o início, Vin pensou com um sorriso. Podia sentir os pulsos vibrarem através do prédio. Por que não perceber isso antes? As pulsações ainda eram muito fracas na época, ela percebeu. O poço não estava cheio ainda. Agora está. E chamava por ela. Ela seguiu o mesmo caminho de antes, o caminho que seguira com Kelsier, invadindo Craddock Shaw numa noite maldita, quando ela quase morreu. O caminho que seguira sozinha na noite que viria a matar o Senhor Soberano. Os corredores estreitos de pedra abriam-se para um aposento no formato de uma tigela virada para baixo. O lampião de Elendil cintilava contra as esculturas e os murais finos. A maioria em preto e cinza. A cabana de pedra ficava no centro da câmara, abandonada, cercada. Acho que finalmente vamos encontrar seu Watson, Ellen. Vin falou, sorrindo. O quê? Ellen disse, com sua voz ecoando na câmara. Vin, nós procuramos aqui, tentamos tudo. Ao que parece, não foi o suficiente, Vin respondeu, encarando a pequena construção dentro da construção, mas sem se mover até ela. É onde eu colocaria, ela pensou. Faz sentido. O Senhor Soberano teria querido manter o posto da ascensão fechado para que, quando o poder retornasse, ele pudesse pegá-lo. Mas eu o matei antes que isso pudesse acontecer. O ribombar vinha lá embaixo. Eles haviam arrancado partes do assoalho, mas pararam quando atingiram a rocha sólida. Não havia como descer mais. Ela caminhou até lá, buscando pelo prédio, dentro do prédio, mas nada encontrou. Ela saiu, passando por seus amigos, confusos, frustrada. Então tentou queimar seus metais. Como sempre, as linhas azuis estenderam-se ao seu redor.
apontando as fontes de metal. Ellen estava usando muito metal, como fantasma, embora Ham estivesse limpo. Algumas esculturas tinham incrustações metálicas, e as linhas apontavam para elas. Tudo como esperado. Não havia nada. Vin franziu a testa, afastando-se de lado. Uma das incrustações recebia uma linha especialmente grossa, grossa demais, na verdade. O franzir de testa se aprofundou e ela inspecionou a linha que, como as outras, apontava do seu peito diretamente para a parede de pedra. Aquela parecia estar apontando para além da parede. O quê? Ela a puxou. Nada aconteceu. Em seguida, puxou com mais força, grunhindo, quando foi arrastada na direção da parede. Ela liberou a linha, olhando ao redor. Havia incrustações no chão, profundas. Por curiosidade, ela se ancorou ao puxá-las. Em seguida, puxou novamente a parede. Ela pensou sentir algo entortar. Ela queimou o duralumínio e puxou o máximo que pôde. A explosão de força quase a rasgou ao meio, mas sua âncora resistiu, e o peltre abastecido com duralumínio a manteve viva. E uma parte da parede deslizou até se abrir, pedra raspando contra pedra no salão silencioso. Vin arfou, soltando-a quando os metais se esgotaram. Senhor soberano, o fantasma falou. No entanto, Ham foi mais rápido, movendo-se com a velocidade de Peltry e espiando a abertura. Ellen ficou ao lado dela, agarrando seu braço, quando ela quase caiu. Estou bem, Vin garantiu, tomando um frasco e restaurando os metais. O poder do poço pulsava ao seu redor. Quase parecia estremecer o aposento. Tem umas escadas aqui dentro, Ham falou, com a cabeça para fora da abertura. Vin equilibrou-se e assentiu para Ellen, e os dois seguiram Ham e o fantasma através da falsa seção da parede. Mas eu preciso continuar com o mínimo de detalhes, continuava o relato de Quan. O espaço é limitado. Os portadores do mundo devem ter se julgado humildes quando vieram até mim, admitindo que estavam errados. Mesmo naquela época, eu estava começando a duvidar da minha declaração original. Mas eu era arrogante. No final, meu orgulho talvez tenha condenado todos nós. Nunca recebi muita atenção por parte dos meus irmãos. Eles pensavam que meu trabalho e meus interesses não se encaixavam com os de um portador do mundo. Não conseguiam ver como meu trabalho estudar a natureza em vez da religião, beneficiava as pessoas das 14 terras. No entanto, como aquele que encontrou Elendil, tornei-me alguém importante, o primeiro entre os portadores do mundo. Havia um lugar para mim na tradição da antecipação. Achei que eu fosse a primeira testemunha sagrada, o profeta vaticinado para descobrir o herói das eras. Renunciar a Elendil na época teria sido renunciar à minha nova posição, à minha aceitação pelos outros. E por isso não o fiz, mas o faço agora. Que se torne sabido que eu, Quam, o portador do mundo de Terris, sou uma fraude. Elendil nunca foi o herói das eras. Na melhor das hipóteses, ampliei suas virtudes, criando um herói onde não havia nenhum. Na pior, temo que eu tenha corrompido tudo em que acreditamos. Caesar sentou-se à mesa, lendo o livro. Agora, algo não está correto aqui, ele pensou. Ele rastreou as poucas linhas, procurando as palavras primeira testemunha sagrada de novo. Por que aquela linha continuava a incomodá-lo? Ele se recostou. Mesmo que as profecias não falassem sobre o futuro, elas não seriam coisas a seguir ou usar como guias. Tendo estava correta nesse sentido. Seus estudos haviam se provado não confiáveis e obscuros. Então, qual era o problema? Simplesmente não tinha sentido. Por outro lado, às vezes a religião não tinha sentido de forma literal. Era esse o motivo, ou esse era o seu próprio viés, sua frustração crescente com os ensinamentos que memorizara e ensinava, mas que o traíram no fim? Chegou ao pedaço de papel na sua mesa, a parte rasgada. Elendil não pode chegar ao poço da ascensão. Alguém estava em pé, ao lado de sua mesa. Caesar arfou, cambaleando para trás, quase tropeçando na cadeira. Não era uma pessoa, era uma sombra, ao que parecia formada por correntes de bruma. Eram muito suaves, ainda atravessavam a janela que Vin abrira, mas formavam uma pessoa. A cabeça parecia voltada para a mesa, para o livro, ou, talvez, para o pedaço de papel. Caesar sentiu vontade de correr, fugir de medo, mas somente de estudioso ergueu uma barreira para combater seu terror. Elendil, ele pensou, aquele que todos pensavam ser o herói das eras. Ele falou algo de uma coisa feita de bruma seguindo-o. Vin afirmou que vira também. O que você quer? Ele perguntou, tentando permanecer calmo. O espírito não se moveu. Talvez seja
Ela? Ele imaginou em choque. Muitas religiões afirmavam que os mortos continuavam a caminhar pelo mundo, muito além das vistas dos mortais, mas aquele espírito era baixo demais para ser Tyndall. Caesar tinha certeza de que ele a reconheceria, mesmo nesse formato amorfo. Caesar tentou desvendar para onde ele estava olhando. Ele estendeu a mão, hesitante, erguendo o pedaço de papel. O espírito ergueu o braço, apontando para o centro da cidade. Caesar franziu a testa. Não entendo, ele disse. O espírito apontou, com mais insistência. Escreva para mim o que quer que eu faça. Ele apenas apontava. Caesar ficou por bastante tempo no quarto, apenas com uma vela. Em seguida, olhou para o livro aberto. O vento virara as páginas, mostrando novamente seu manuscrito. Em seguida, a letra de Tyndall, depois a sua outra vez. Elendil não pode chegar ao posto da ascensão. Ele não pode tomar o poder para si. Talvez Kuam soubesse de algo que ninguém mais sabia. Poderia o poder corromper até mesmo a melhor das pessoas? Talvez por isso ele tenha se voltado contra Elendil, tentando impedi-lo? O espectro das brumas apontou novamente. Se o espírito rasgou essa frase, talvez ele estivesse tentando me dizer algo, mas Vin não tomaria o poder para si. Ela não destruiria, como o Senhor Soberano fez, não é? E se ela não tivesse escolha? Lá fora, alguém gritou. O grito era de puro terror, e logo havia um coro. Um conjunto horrível de sons que ecoavam na noite escura. Não havia tempo para pensar. Caesar agarrou a vela, espalhando cera sobre a mesa em sua pressa, e saiu dos aposentos. A escadaria em caracol descia por um bom tempo. Vin desceu por ali. Helen ao seu lado, o som de batida alto em seus ouvidos. Ao fundo, a escadaria abria-se para uma câmara imensa. Helen ergueu o lampião alto, olhando de cima a baixo a imensa caverna. O fantasma já estava na metade dos degraus de pedra que levavam ao fundo. Ham o seguia. Senhor soberano, Helen sussurrou, em pé, ao lado de Vin. Nunca teríamos encontrado esse lugar sem derrubar o prédio inteiro. Provavelmente, essa era a ideia, Vin falou. Braddock Shaw não era simplesmente um palácio, mas uma cobertura, construída para esconder algo. Além disso, aqueles adornos de parede o esconderiam as fendas da entrada, e o metal neles obscurecia o mecanismo de abertura dos olhos românticos. Se eu tivesse uma pista... Pista? Ellen perguntou, virando-se para ela. Ben sacudiu a cabeça, indicando os degraus. Os dois começaram a descer. Lá embaixo, ela ouviu a voz de fantasma soando. Tem comida aqui embaixo! Ele gritou. Latas e mais latas de comida. De fato, encontraram filas e mais filas de estantes na caverna, meticulosamente embaladas, como se separadas em preparação para algo importante. Vin e Ellen chegaram à caverna, enquanto Ham perseguia a fantasma, pedindo para ele diminuir o passo. Ellen fez que iria segui-los, mas Vin agarrou seu braço. Ela queimava ferro. Fonte forte de metal daquele lado, ela falou, ficando cada vez mais ávida. Ellen assentiu, e eles correram pela caverna, passando estante após estante. O Senhor Soberano preparou tudo isso, ela pensou, mas com que objetivo? Ela não se importou naquele momento. Não se preocupava com Action também, mas a ansiedade de Ellen em encontrá-lo era demais para ignorar. Eles correram até o fim da caverna, onde encontraram a fonte da linha de metal. Uma placa imensa de metal pendurada na parede, como aquela que Caesar disse ter encontrado no convento de Seren. Ellen ficou claramente decepcionado quando eles a viram. Vin, no entanto, avançou, olhando através dos olhos aguçados pelo estanho para ver o que ela continha. Um mapa? Ellen perguntou. Esse é o Império Final? Esse é o Império Final. De fato, um mapa do Império estava talhado no metal. Luthadel estava marcado no centro. Um pequeno círculo marcava outra cidade próxima. Por que a cidade de Statling está circulada? Ellen perguntou, franzindo a testa. Vin sacudiu a cabeça. Não foi para isso que viemos, ela disse. Lá, um túnel levava para fora da caverna principal. Vamos. Caesar correu pelas ruas sem saber ao certo o que estava fazendo. Seguiu o espectro das brumas, que era difícil de acompanhar à noite, pois havia muito sua vela apagara. Pessoas gritavam, os sons de pânico lhe causavam um arrepio e ele desejava ir ver qual era o problema. Porém, o espectro das brumas era autoritário. Parava para chamar sua atenção se ele o perdia. Podia estar simplesmente levando-o para a morte, e mesmo assim, sentia uma confiança nele que não conseguia explicar. Alomancia? Ele pensou, puxando minhas emoções?
Antes que pudesse refletir mais, tropeçou no primeiro corpo. Era um homem escá de roupa simples, com a pele manchada de cinzas. Seu rosto estava retorcido numa careta de dor, e as cinzas no chão estavam espalhadas por seus espasmos. Caesar ofegou quando parou. Ele se ajoelhou, estudando o corpo à luz turva de uma janela aberta nas proximidades. Aquele homem não morrera facilmente. É, como as mortes que eu estava estudando, ele pensou, meses atrás, na aldeia ao sul. Na aldeia a sul. O homem dissera que as brumas mataram seu amigo, fizeram-no cair no chão e se retorcer. O espírito apareceu diante de Caesar, sua postura insistente. Caesar ergueu os olhos, franzindo. Você fez isso? Ele perguntou num sussurro. A coisa sacudiu a cabeça violentamente, apontando. Craddock estava bem adiante. Foi a direção na qual Van e Ellen partiram mais cedo. Caesar parou. Van disse pensar que o poço ainda estava na cidade. Ele pensou. As profundezas chegaram até nós, como seus tentáculos estavam fazendo nos reinos mais distantes do Império durante algum tempo, matando. Algo maior do que compreendemos está em marcha. Ele ainda não conseguia acreditar que a ida de Ven ao poço fosse perigosa. Ela havia lido, conhecia a história de Rashek, não tomaria o poder para si. Ele tinha confiança, mas não certeza absoluta. De fato, ele não sabia mais ao certo o que deveriam fazer com o poço. Tenho que ir até ela, impedi-la, falar com ela, prepará-la. Não podemos ter pressa de entrar em algo assim. Se, de fato, estavam indo tomar o poder no poço, precisavam pensar sobre ele antes e decidir qual era a melhor ação a se fazer. O espectro das brumas continuava a apontar. Caesar avançou, ignorando o horror dos gritos na noite. Aproximou-se das portas da estrutura gigantesca do palácio, com seus pináculos e estacas. Em seguida, entrou. O espectro das brumas ficou para trás. Nas brumas que o criaram, Caesar acendeu a vela de novo com um sílex e esperou. O espectro das brumas não avançou. Ainda sentindo a urgência, Caesar deixou-o para trás, continuando para as profundezas do antigo lar do Senhor Soberano. As paredes de pedra eram frias e escuras, e sua vela tinha uma luz fraca. O poço não poderia estar aqui, ele pensou. Deveria estar nas montanhas. Mesmo assim, muitas coisas sobre aquele tempo eram vagas. Ele estava começando a duvidar que algum dia entenderia aquilo que estudara. Ele apressou o passo, protegendo a vela com a mão, sabendo onde precisava ir. Ele visitara o prédio dentro do prédio, o lugar onde o Senhor Soberano passava seu tempo antigamente. Caesar havia estudado o lugar depois da queda do Império Final, registrando e catalogando. Entrou na sala exterior, e estava na metade dela, antes de perceber a abertura estranha na parede. Uma figura estava na porta com a cabeça baixada. A luz da vela de Caesar refletia as paredes de mármore polido, os murais prateados, incrustados e as estacas nos olhos do homem. Marsh? Caesar perguntou, em choque. Onde você esteve? O que está fazendo, Caesar? Marsh sussurrou. Estou indo buscar Ven, ele disse, confuso. Ela encontrou o poço, Marsh. Temos que ir até ela, impedi-la de fazer qualquer coisa até termos certeza do que ele faz. Marsh permaneceu em silêncio por um tempo. Não deveria ter vindo aqui, Terrizano, ele disse, por fim, com a cabeça ainda baixada. Marsh, o que está havendo? Caesar deu um passo adiante, apressado. Eu queria saber. Queria entender. Entender o quê? Caesar perguntou, e sua voz ecoou no salão abobadado. Marsh não disse palavra por um momento. Em seguida ergueu a cabeça, concentrando as pontas das estacas cegas em Caesar. Eu queria entender por que preciso te matar, ele disse. Em seguida ergueu a mão. Um empurrão alomântico chocou-se com os protetores de metal nos braços de Caesar, lançando-o para trás, batendo-o com força na parede de pedra. Sinto muito, Marsh sussurrou. Elendil não pode chegar ao poço da Ascensão.